Fala, Gabeira! Olá, hoje eu queria falar sobre a discussão do momento. É claro que eu não vou fazê-lo com os dados técnicos e a chatice que às vezes essa discussão comporta, que é a discussão sobre a taxa de juros. Só se fala nisso agora. A taxa de juros é alta? A taxa de juros é baixa? Eu tenho escrito que para uma pessoa comum, e eu me sinto uma pessoa comum, com conhecimentos de economia limitados, definir num momento histórico se uma taxa de juros é justa ou não é muito difícil. Até eu costumo apresentar o exemplo dos mendigos de uma peça do Harold Pinter. Eles entram num restaurante, por acaso, numa cozinha, com um farnel ou alguns sanduíches velhos, e começam a fazer pedidos sofisticados na cozinha que eles não podem atender, eles ficam impressionados com aquela situação absurda. E também é isso, para uma pessoa comum, arbitrar uma discussão sobre a alta taxa de juros é muito difícil. O que eu tenho feito é ouvir ou prestar muita atenção nas discussões sobre o tema. A primeira discussão que fica muito evidente, que as pessoas falam, não, o Banco Central é independente e o Banco Central tem de ser independente. É uma utilização errada do termo independente. Na verdade, a lei garante a autonomia do Banco Central. Como observou o economista André Lara Rezende, o Banco Central é autônomo, mas não independente. Se o Banco Central fosse independente, nós teríamos o Judiciário, o Executivo, o Legislativo e o Banco Central. Poderes, 4 poderes que não existem na República. Portanto, é importante que haja alguma sintonia entre a política e a economia, entre o Banco Central e o novo governo que entra. E o novo governo que entra quer, evidentemente, que o país cresça. Ele precisa desse crescimento. E o Banco Central quer evitar que haja um processo inflacionário. A gente costuma ter muito medo da inflação e é razoável que a gente tenha medo. É preciso que haja o mínimo de sintonia entre um órgão econômico e a política. Essa sintonia não precisa ser uma subserviência, mas é preciso de uma sintonia. E no momento, nós precisamos fazer o Brasil crescer. Nós precisamos de criar essas condições. Como eu disse, nós temos muito medo da inflação, mas há economistas que acham que a inflação é basicamente produzida no momento não por um excesso da atividade econômica, ela é produzida por fatores como, por exemplo, a pandemia, que reduziu a produtividade, a guerra na Ucrânia, que aumentou o preço da energia, aumentou o preço dos fertilizantes, influenciando também nos alimentos. Enfim, talvez uma baixa da taxa de juros não produza essa inflação que todos temem, ou o crescimento da inflação que todos temem. Mas como é difícil arbitrar essa questão, eu entro por outro caminho. Eu acho que nessa discussão você tem 2 polos, o presidente da República e o presidente do Banco Central. Como o Banco Central é autônomo e o presidente do Banco Central vai durar até o fim do mandato dele, e o presidente da República certamente também vai durar até o fim do seu mandato, é um tipo de contradição que um polo não elimina o outro. Eles vão coexistir. Então, o nosso esforço tem que ser no sentido de que eles achem uma saída, que eles achem um entendimento. E esse entendimento tem que ser voltado, efetivamente, para que o Brasil cresça. Eu digo isso porque a minha preocupação é com as oportunidades históricas que nós não podemos perder. E uma dessas oportunidades históricas é a preservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Eu tenho dito, às pessoas, agora, depois da viagem do Lula aos Estados Unidos, os Estados Unidos decidiram se integrar no Fundo Amazônico. Eles vão colocar 50 milhões de dólares. É pouco, foi um pouco desapontador a cifra que eles apresentaram como contribuição.
Mas a verdade é que eles catalisam mais contribuições e abrem também para que o setor privado entre na questão. Figuras de Hollywood já estão pensando em contribuir com o processo, com o Fundo Amazônico, a própria Amazon está pensando em contribuir. Enfim, há possibilidades muito grandes do entendimento em torno do desenvolvimento da Amazônia. Eu não fico muito desanimado com o dinheiro ainda ser pouco, porque eu acho que as possibilidades são muito grandes. Eu tenho falado muito num livro aqui no Brasil chamado Mission Economy. É de uma autora americana de origem italiana, Mariana Mazzucato. E o livro chama-se Mission Economy. Ela fala da conquista da Lua como um grande empreendimento econômico nos Estados Unidos. E mostra que a conquista da Lua, na verdade, foi um empreendimento econômico que sintetizou uma colaboração entre governo e iniciativa privada. Ela mostra como essas grandes atividades econômicas podem alavancar, em certo momento, o país inteiro. Aqui no Brasil, costumo dizer que a preservação, o desenvolvimento sustentável da Amazônia são tão importantes quanto a conquista da Lua, do ponto de vista da humanidade. Isso, no meu entender pessoal. Podem discutir, reclamar e tal, mas eu acho que é isso. E no momento, nós estamos vivendo, primeiro, já essa coleta de fundos para a atividade na Amazônia. Segundo, nós estamos vivendo problemas que consomem muito dinheiro, que são os problemas emergenciais. Vejam, por exemplo, no caso da invasão das terras Yanomamis. Tivemos que deslocar muita gente para lá, montar hospitais especiais para salvar os Yanomamis. Teremos que ter um projeto de descontaminação das terras, dos rios Yanomamis, né, da região Yanomami. Teremos que ter um projeto que, de uma certa maneira, atenda a essa grande massa de garimpeiros que vai ficar solta no espaço e que precisa de uma reintrodução na economia. Enfim, só ali em Roraima, na salvação dos Yanomamis e na recuperação da possibilidade deles sobreviverem em suas terras, existe um trabalho imenso, muito grande. Sem contar o trabalho também que mobiliza agora os nossos órgãos repressivos, que é de combater o comércio ilegal do ouro. A extração e o comércio ilegal do ouro, coisa que não era feita no governo Bolsonaro. Bem, isso já uma situação emergencial consome muito dinheiro. Há uma outra situação emergencial, eu acabo de receber um documento de cientistas da volta do Alto Xingu, que falam dos efeitos da usina Belo Monte na região. E os efeitos são muito graves, né? A usina Belo Monte foi construída em 2011. Ela, em 2022, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ela foi construída de uma forma ilegal e a devastação na região foi muito grande, né? A quantidade de peixes que as pessoas consumiam caiu em 60%, muitas famílias foram desalojadas, áreas que eram alagáveis e que em determinado momento eram exploradas por pescadores foram inutilizadas, e até hoje existe um chamado hidrograma no qual eles captam a água do Xingu para a usina de Belo Monte, muito injusto com a população. É muita água e eles dizem que é uma questão consensual, mas não é. A população não quer isso. Então, só a recuperação do grande estrago produzido pela usina de Belo Monte, inclusive o estrago humano, porque muitas pessoas foram afastadas das suas comunidades, afastadas da sua convivência, colocados em Altamira, onde hoje existe um alto nível de violência, exatamente porque a cidade não estava preparada para essa situação e nem as pessoas podiam ser julgadas lá dessa maneira. Há muita coisa a fazer na Amazônia. Há também a possibilidade econômica da exploração do açaí, a possibilidade econômica da exploração da castanha, a biotecnologia que abre inúmeros espaços. Imagine, por exemplo, que eu estive, minha penúltima viagem à Amazônia, eu fui no Museu Guild, e falando com alguns cientistas, uma das cientistas que é especialista
em cobras na Amazônia, me disse que já há gente vivendo de cobras venenosas na Amazônia. Eles criam as cobras venenosas e vendem o veneno para laboratórios que fazem inúmeras coisas, inclusive para operações complicadas, o veneno serve como um remédio, não é? Cicatrizante, há uma série de possibilidades que esse veneno, tanto que os laboratórios o compram. Então, é infinito. Se vocês veem, se uma cobra venenosa passa a ser algo valioso e que mantém algumas pessoas com uma empresa, você imagina as outras possibilidades que existem na floresta. Portanto, eu acho que em nome dessa possibilidade, né, da Amazônia, que é uma possibilidade que sempre esteve aí, é que o Bolsonaro estava de costas para o gol. Agora o governo resolveu ficar de frente para o gol e chutar a bola. Mas para chutar é preciso ousadia, é preciso de um grande projeto voltado para a preservação e voltado também para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Diante disso, o que é a discussão sobre juros? É uma discussão que a gente tem que compreender como importante, porque ela diz respeito ao crescimento do país, diz respeito à nossa vida, diz respeito à abertura de empregos, mas tem que também desejar que ela seja encerrada o mais rápido possível, que haja um entendimento entre o Banco Central, o presidente da República, que as questões essenciais que fazem a taxa de juros cair sejam empurradas logo. Quer fazer reforma tributária? Vamos lá, vamos fazer reforma tributária. É preciso de uma âncora fiscal, eles falam arcabouço fiscal, a gente escolhe a palavra. Eu acho arcabouço mais antigo, âncora eu acho mais interessante, mas a gente pode escolher a palavra pela sonoridade, o que a gente prefere. O que está em jogo realmente é ter uma espécie de substituto daquele teto de gastos, né? Que para o governo não ficar com a possibilidade de gastar indefinidamente e ilimitadamente e colocar o país numa situação difícil. Então, essa chamada âncora fiscal e a reforma tributária são elementos que vão ajudar a reduzir a taxa de juros e a gente tem que começar a caminhar para isso rapidamente. Essa situação, no meu entender, deveria ser uma situação que envolvesse a todos. Eu acho muito difícil que cada indivíduo tenha uma posição sobre a taxa de juros. Evidentemente que, como consumidores e como utilizadores, quem não tem dinheiro, como nós, sempre precisa de dinheiro quando vai fazer alguma coisa ou quando tem uma doença, ele vai querer que os juros sejam o mais baixo possível. Quem quer produzir e precisa de dinheiro para investir na produção, também vai querer que o juros seja mais baixo possível. Quer dizer, no conjunto, as pessoas que produzem e consomem querem os juros mais baixos. O que eles afirmam, não é? E isso dificulta muito a nossa compreensão, que eles afirmam que os juros mais altos são uma forma de defender os pobres, evitar a inflação, porque a inflação atinge muitos pobres. Mas, por outro lado, o que as pessoas que querem os juros mais baixos afirmam é que a melhor maneira de defender os pobres é abrir atividades econômicas, é criar empregos. E sem os juros mais baixos isso não acontece. Nós temos que desejar, então, uma solução rápida para isso. Eu me recuso, mesmo na televisão, nas inúmeras intervenções que eu tenho, de dizer assim, essa taxa de juros é exata para o momento, essa outra taxa. Isso é uma questão que depende de muitas variáveis e que os técnicos têm que decidir. O que eu digo apenas é o seguinte, temos que buscar a taxa de juros mais baixa possível, que deve ser o nosso objetivo, e temos que resolver essa discussão o mais rápido possível para que o país possa crescer e, sobretudo, a gente possa encarar a tarefa de recuperação da Amazônia, do desenvolvimento sustentável da Amazônia e, sobretudo, também que a gente possa desenvolver, a partir de agora, essas tarefas urgentes. Eu mencionei a dos Yanomamis, que continua sendo uma tarefa essencial, porque os Yanomamis, 50% das crianças Yanomamis estão subnutridas, eles precisam voltar para a sua região, mas os rios estão contaminados, não é? E a questão do Xingu, onde há muitos povos
também com dificuldades, como tiveram os Yanomamis. Alguns, a região é uma região com dificuldade alimentar também. Então, essas emergências precisam ser cuidadas agora. E, ao mesmo tempo, nós temos que desenvolver um projeto econômico, um projeto de crescimento econômico para a Amazônia. Eu acho que, se nós não resolvermos isso, nós vamos ficar um pouco patinando. É a chance que o Brasil tem, né? O que eu digo, a chance que o Brasil tem. A Amazônia não é, como as pessoas pensam, um problema. A Amazônia é a chave da solução do Brasil, é a grande riqueza do Brasil. Há quem diga até que o Brasil é a periferia da Amazônia, tão importante é esse recurso natural, tão importante é a possibilidade econômica, social e, inclusive, a possibilidade de política externa, de influência no mundo que essa recuperação e desenvolvimento sustentável da Amazônia traz. Vamos continuar acompanhando essa discussão sobre a taxa de juros. É uma discussão que interessa, eu acho que ela deve chegar a um entendimento. Inclusive, você observa hoje, quem segue o noticiário, é que o presidente da República já parou de falar no assunto, ele é falado por deputados, e o próprio presidente do Banco Central mostrou alguma boa vontade em cooperar, alguma boa vontade em discutir e alguma boa vontade também em olhar os primeiros passos do governo que está em vias de deslanchar o seu projeto. Então, essa semana eu fico nisso, nessa história do Banco Central, mas mostrando que essa história é apenas uma espécie de obstáculo no caminho, que a gente tem que olhar para frente e olhar para a imensa possibilidade do Brasil. Eu comparo e volto a dizer que a recuperação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia pode ser um projeto da dimensão da conquista da Lua e pode trazer para o Brasil e para o mundo os mesmos, ou talvez mais benefícios, uma vez que estão mais diretamente ligados à nossa vida aqui na Terra. Fala, Gabriel!